Galerinha da pesada. Seguinte, foi resgatado um vídeo pra eu ver. Nem sei do que o vídeo se trata, mas me falaram que tem spoilers da história de capa do Enel. Então, eu vim ler a capa. Eu vim ler a história de capa do Enel, porque eu já estava pra ler as histórias de capa. Fiquei enrolando muito. Então chegou o momento. Principalmente a do Enel, que eu gosto muito do fato de que ele foi pra Lua. E eu já sabia que tinha essa história pra contar, e eu acredito muito que essa história é uma das mais importantes. Na verdade, eu não sei se é uma das mais importantes, porque eu nunca li essa história de capa. Mas eu acredito que essa daqui deve ser uma das mais importantes. Porque o Enel vai voltar com certeza, vai ter mais coisa de Lua com certeza, e dentro da história, no anime barra mangá. Então vamos ler aqui agora. A Grande Operação Espacial de Enel, volume 1, Avante para Fairyverse. Vamos lá? A Grande Operação, esse aqui eu já li. Ó, chegou na Lua. Deixa eu dar um zoom aqui um pouco. Li demais. Tá, temos o Enel olhando pra Lua. Ih, gente, é igual uma ilha, vai ter gente lá também. Mas isso aqui parece um... Deve ser algum bicho, não deve ser um humano. A não ser que isso aqui seja um capacete. Não tem diálogo isso aqui? Nossa, o Enel já chega atacando os outros, mano, nem sabe quem é. Ah, não, é embaixo. Eu achei que não tava escrito aqui, ó. Desembarque em Fairy Earth. Ok. Um buraco com sinais de vida? Havia alguém lá dentro? Não, havia alguém lá dentro. Ataque primeiro, pense depois. Eu achei que era a mesma coisa, porque tava escrito volume, eu achei que era só o título da história de capa. Que lamentável, sobreviveu. Que isso, mano? Um esquilo? Um bicho de bigode? Sobreviveu ao raio do Enel? Ah, eu falando sobreviveu ao raio do Enel como se fosse alguma coisa uau, né? Todo mundo sobreviveu ao raio do Enel. O primeiro Tenente Pace se arrepende de sua deserção diante do inimigo. Gente, ele tem uma arma. O Enel tá tipo, que porra é essa? O arrasado campo de batalha. Que isso, gente? Quem é esse povo? É um povo, é literalmente um povo. Outro se aproxima. Ah, gente, o que tá acontecendo aqui? Primeiro Tenente Space derrotado por um pirata espacial. Gente, vai ter One Piece 2. Vai ter One Piece 2, vai ter Kaguya, entendeu? Vai ter One Piece 2 e vai ter Kaguya. Com certeza teremos aventuras no espaço. Os piratas espaciais não fazem prisioneiros. Olha, ele tem um negócio aqui no peito. Será que esse negócio é de oxigênio? Parece aqueles negocinhos que quando o oxigênio vai terminando, né? Vai abaixando. Dá-lhe porrada, hein? Todo insolente receberá um julgamento divino. E o Enel segue achando que é Deus. Uma enorme explosão. Oh! Nossa, mas o Enel meteu a porrada mesmo, hein? Meu Verf, o Deus furioso. Gente, que é isso? Os piratas espaciais seguem com seu projeto de escavação das ruínas lunares. Ruínas lunares. Não, é impossível isso aqui não ser importante, gente. É impossível isso aqui não ser importante. Todos eles têm um negocinho aqui no peito, ó. Eu acho que é negócio de oxigênio mesmo. Então eles não devem ser da Lua. Eles devem ser da Terra. Ou então de outro planeta. Você falou uma vez que teríamos um marco no espaço e é bem possível. Eu amo que eu falo essas coisas, eu nem lembro, né? Todo mundo pensou que era a Amanda do Vegapunk, isso aí. Mas já foi explicado. Deixa eu terminar de ler, depois eu falo. Que eu já ia perguntar uma coisa que talvez responda aqui. Um clarão. Enel chegou. Todo mundo tá armado, tá? Oxi, isso é um robô!
A luz diária dos meus olhos. Não, a luz diante dos meus olhos. O dia em que eu nasci. Na ilha Karakuri. Karakuri significa mecânica. Ok. Ilha Karakuri, então ilha mecânica? Tá dando a entender que a lua é uma. É artificial? Mano, o chapéu dele tem um cérebro gigante. Por isso vocês estão falando de Vegapunk. Entendi. Mas será que é? Porque se for, o Vegapunk é pirata. Mas se for parar pra pensar, pô, todo mundo aqui tá com cabeção, mano. Olha a cabeça desse cara. Admirando o luar com o professor Tsukimi. Todos esses. Todas as histórias de capa. Todas as histórias de capa são contadas dessa forma? Só com as legendinhas embaixo? Durante uma observação, aconteceu uma explosão. Ah, tá. Isso aqui é na Terra. Ué? Engasgado com uma bolinha de lua. Uma triste despedida. O cara morreu engasgado. O cara morreu engasgado. Pois então, vamos para a lua. Mano, eles foram pra lua. Ai, meu Deus, o que eu tô lendo, cara? Primeiro a gente sai desse filme One Piece Red, que já é um sonho febril. E aí a gente vem pra cá, a galera indo pra lua com balão, mano. Meu Deus. Vingando o professor. Vingando o professor porque ele engasgou com a bolinha. Chega o momento de ter coragem. Os piratas espaciais e o quatro em seu caminho. E os quatro em seu caminho. Ah, então os quatro são da Terra. O resto já tava lá. Deram uma surra em todo mundo. Remorso. Os piratas espaciais eram fortes demais. O julgamento divino. Os piratas espaciais sem nenhuma escapatória. Que insolência! Muito obrigado por vingar o nosso professor. Respondendo com um relâmpago. Os piratas espaciais estavam em um canal. A caverna sob a superfície lunar. Uma cidade subterrânea surge da escuridão. Mano, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Eu não lembro e eu. Já foram encontrados todos os. Esqueci a palavra. Todos os. Ai, gente. Os negócios de rota. Os poliglifo? Poliglifo de rota? Tem três, falta um, né? E a gente não sabe o paradeiro dele. Não sabemos onde está o último. Tá na Lua. Tá na Lua com toda certeza. Absoluto. Com certeza alguém já deve ter feito essa teoria, né? Com certeza o último poneglypho tá na Lua. Tá com cara de cicatriz de fogo pelo que falaram. Depois eu vou voltar pra dar uma analisada na galera da Lua. E agora um ataque à cidade. Meu Deus! Oxi! A energia passa por toda a cidade antiga. Ué, gente! Eles criam um monte de clone. Eles estão com asa? Deixa eu analisar aqui. Estudando as pinturas, o povo lunar alado de tempos antigos. Olha, o povo da Lua também tinha asa. Ah, esses bonequinhos são robôs. Todos eles são. Como que esses quatro foi parar na Terra, então?
A cidade lunar se chama Bilka. Devido à falta de recursos, eles partiram para o planeta azul. Ah, tá. Muito obrigado pela resposta, o volume 36. Olhando à sua volta, ele nota uma horda de subordinados leais e uma grande extensão de Verth. Mano, o cara já tem um exército. Ele foi pra lua e arrumou um exército. De tanque cheio, o exército de Enel se ergue. Oh, meu senhor, com certeza a gente vai ver isso aqui. Ah, não, acabou! Mentira que acabou! Mentira! Não, eu quero mais! Cara, com certeza o último está na lua. Com certeza, tem que estar aqui. Eu vou analisar o visual de todo mundo que a gente viu aqui agora e vou dar uma analisada maior nas escrituras. Deixa eu ver aqui. Chega, pá, pum. Bicho gigante. Ok. Ok. Acho que esses aqui não são importantes, não. Acho que eles chegaram aqui mesmo a mando de alguém na Terra. E a teoria que vocês falaram sobre ser o Vegapunk, já essa teoria foi desmentida ou não? De que eles foram mandados pelo Vegapunk. Porque essa caveira aqui, ela é bem sugestiva mesmo. Provavelmente são Minks também? Não sabemos ainda. Interessante, mano. Isso aqui parece o ano, né? Hum. Interessante, cara. Isso aqui é importante. Isso aqui é muito interessante. Eu só não tô entendendo essas imagens todas. Alguém já deve ter feito uma análise melhor disso aqui, né? Mostra que eles criaram exércitos, ok. Mas aí tem um sol ali, tem uma lua ali em cima também. Aí tem uns bichos, que eu acredito que seja, né? Os bichos lá da terra, dos mares. E aí esses negócios aqui verde que eu não tô entendendo o que que é. Aí tem 3 luas. As 3 raças de povos alados. Acho que isso vai ser do século perdido. Gente, eu tô investido nisso aqui. Ai, mano, não acredito que acabou desse jeito. Não gostei. É muito curto. Tem alguma coisa no mangá já que conecta um pouco com isso aqui? Tem uma teoria de que tem a Mother Flame ali. Isso aqui, ó. Cadê? Aqui em cima, do lado do Opex. Mais ou menos, um pouco. Já já a gente chega lá, né? Porque eu vou começar a ler quando terminar o Egghead. Ai, gente! Oh, gostei, tá? Achei muito interessante a história. Achei interessantíssimo. Uma pena que é curtinho. Com certeza a gente vai ver isso aqui no mangá. E se eles fizerem um filme sobre o Enel? Olha! E a missão dos bandos de chapéu de palha na Lua for num filme. Aí eu criando coisas, hein, na minha cabeça. Se é pra sonhar alto, vamos sonhar alto. Se é pra ter sonho febril, vamos ter sonho febril. E as 3 armas ancestrais ali do lado, mas é só teoria. Onde que tem as 3 armas ancestrais aqui do lado? Identificar isso aqui não. Ó, tá, beleza. Então a gente leu a história de capa do Enel. Agora a gente vai assistir a tal da teoria que cita
né? A forma final de Luffy confirmada, revelado o primeiro pirata de One Piece. Vamos ver a análise do episódio que... na verdade, a análise do capítulo que cobriu o episódio sobre o primeiro pirata. Vídeo do canal Mangaque. O link vai estar na descrição do vídeo, para caso vocês queiram assistir o vídeo completo, sem pausas. E vocês provavelmente já devem ter assistido, né? Eu que tô atrasado com as coisas de One Piece. Enfim, vamos lá. A figura lendária finalmente tem revelações importantes junto com Mother Flame. O que é a chama de Vegapunk? Qual o seu propósito? A resposta está no espaço vazio de 100 anos apagado há 800 anos atrás. Nossa, Quer saber tudo? Eu esqueci de colocar a tela. Sobre Vamos lá, um segundinho. a maior revelação de One Piece? Então se liga, eu vou falar nisso agora. O Red derreteu os neurônios. Fala galera, eu vou dar mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosos. Pior que derreteu mesmo, mano. Mother Flame é roxa. E quem tatuou um Luffy cabelo de fogo usando fanart? O que faz? Devia ter feito branco, né? Que aí só colorem. O Luffy vai ficar de cabelo roxo no final, hein? Tenho certeza. Vai comer Mother Flame. Vai... Ah, da onde você tirou isso? Conto de Hanuman, o deus macaco que come o sol achando que era uma fruta. É bem Luffy, né? Vai consumir isso daí, vai ficar com o cabelo roxo. Mas, pô, já tô acelerando as coisas, né? Esse episódio teve muita coisa interessante. Assiste até o final porque é sempre bom relembrar e voltarmos para se conectar com as coisas que acontecem atualmente. Um dos melhores episódios de todo One Piece finalmente animado. Se você é novo no canal, vai na maciota aí. Chegou no final, gostou? Peço pra você escrever. Agora, se é pior geração já sabe, meu amigo. Manda uma bala de canhão, manda uma Mother Flame roxa nesse like pra dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês... Pode achar que eu vou dar like. Só não vou me inscrever ainda porque eu não li o mangá ainda. Então vamos lá, meus amigos, o episódio começa com as reações sobre as palavras de Vegapunk em todo mundo. Em Marineford, alguns marinheiros estão em pânico. Vemos Hina, que faz tempo que não vemos ela, né? Foi ela, inclusive, que surgiu falando sobre Rocks lá no longínquo capítulo 905, onde foi inserido junto com Garp, o lendário capitão dos piratas mais temíveis que já andaram no mar. Faz tempo que não aparece a Hina, né? Também vemos o Akainu, que roubou a fala habitual do Dragon, que é o quê? Não fala nada. O Akainu vai largar esse cargo dele aí de almirante de frota em algum momento, viu? Mudamos pra Jaya, onde vemos alguns piratas rindo das palavras do Vegapunk, uma clara referência à cena em que eles riram do Luffy também quando ele fala sobre a Ilha do Céu. Lembram disso? Um ótimo paralelo, um ótimo chamado de retorno. Vale o destaque pro Dendemushi com o Jolly Roger do Doflamingo, mostrando que ele ainda tem influência no mundo, mesmo ainda preso. Em Water 7, o Pauli parece preocupado com a cidade por conta desse anúncio, mas então temos ele, Doflamingo, conversando com Magalhães lá em Impel Down. Eu gosto que o Doff solta mais segredos do que qualquer um nessa história. Cada aparição dele é uma bomba lançada. Ele nos conta, rindo, que com apenas 5 metros de elevação do nível da água do mar, a maioria das grandes cidades do mundo vai desaparecer. E então diz ao Magellan que talvez seja melhor todos eles se mudarem para um lugar mais alto. Então é muito bom ver o Doff, né, ainda vivo. Ele surgiu pela última vez dizendo que seria morto pelos assassinos do governo. Magellan reaparecendo também é muito bom. Para quem não sabe, galera, ele não é mais diretor de Impel Down, tá? Ele foi rebaixado após a fuga em massa. E Caraca. o Hannibal agora é o novo diretor do lugar. Ele virou só um simples carcereiro. Sim, uma das frutas mais poderosas e um dos personagens mais fortes foi rebaixado. Vacilo. Esse é o mundo de One Piece, né? Vale mencionar que o Doflamingo foi o único que realmente acreditou em Vegapunk. E com esse episódio, finalmente temos esclarecimentos sobre toda essa coisa do mundo estar afundando. E curiosamente, é Doflamingo que deixa isso mais claro pra nós, não o próprio Vegapunk. O Doff, basicamente, nos deu uma contagem regressiva para a destruição da maior parte do mundo. São 5 metros, ou em outras palavras, 5 usos da arma Mother Flame. Podemos esperar ver Imu usando isso pelo menos mais umas 4 vezes, hein? Mudamos para o Palácio Ryugu, na Ilha dos Homens Peixes. Shirahoshi pergunta ao seu pai o que está prestes a acontecer e Netuno apenas diz que é inacreditável. Também vemos reação de marinheiros em Egghead. Muitos deles não acreditam no que Vegapunk diz. O Gorosei decide destruir todos os sinais de vida na ilha para impedir que a mensagem continue, não importa o que aconteça. Enquanto isso, bom, a mensagem continua. Vegapunk diz: vou provar isto fazendo uma previsão. Se essa previsão estiver errada, todos podem simplesmente ignorar o resto do meu discurso. E então Vegapunk prevê corretamente o terremoto e o aumento do nível do mar em 1 metro
que ocorreu Espero algumas muito que horas o antes. remake conserte Vegapunk isso. concluiu que aquilo não era apenas um desastre natural. Porque, E aqui cara, uma pausa, tá, galera? como que eles deixam a história do Enel de fora, por exemplo? Pra mim não faz sentido eles deixarem a história do Enel de fora. A não ser que, quando eles forem falar sobre as coisas, né, da Lua ou whatever, no anime, quando for acontecer, eles puxam um flashback do Enel chegando na Lua. Porque... Ou então nem puxar, né? É capaz de eles só mencionarem que ele já tava lá. O que eu vou achar muito decepcionante. Porque você tem conteúdo pra adaptar e você vai preferir não adaptar. Por quê? Por quê? Eu sei que muitos de vocês podem ficar confusos sobre o Vegapunk falando do terremoto que ocorreu hoje, né, algumas horas antes, quando o Mother Flame de Lulusia aconteceu dias atrás. Mas aqui a linha temporal ela é a seguinte: Lulusia foi destruída e somente uma semana depois, ou seja, no dia atual do incidente de Egghead, que o terremoto e o aumento do mar foi sentido no mundo inteiro. Vemos mais disso no capítulo 1089, onde o tremor acontece simultaneamente com a notícia do Garp sendo capturado lá na Ilha dos Piratas, tá? Então teve esse gapzinho de tempo entre o disparo e o terremoto. Agora Vegapunk previu o terremoto. Isso significa que ele previu que Musama usaria Mother Flame para destruir Lulusia. Bom, não necessariamente que seria em Lulusia, mas a ilha em si pode ser a fagulha da mensagem, pois como o terremoto ocorreu 6 dias depois que a Mother Flame foi usada, eu presumo que a destruição de Lulusia foi o que levou o Vegapunk a gravar essa mensagem, já que ele menciona que isto aconteceria há alguns dias. Lembrando que a arma em si, muito possivelmente já estava de posse de Imu, e eu creio que seja a esfera que puxou o Capone Bege na entrada do Novo Mundo. E olha só, galera, o anime aqui praticamente confirma um dos meus mistérios favoritos, tá? Esse mistério do Bege é o meu mistério favorito. Eu tinha 2 mistérios, que era o homem que estava tomando um saque com o Crocus em uma história de capa, que já foi revelado no mangá, não vou dar spoiler pra quem vê anime. Eu sei que vocês vê tudo, mas tudo bem, não vou dar spoiler. E a esfera que puxou o Capone Bege, que é o meu mistério favorito de One Piece. Vontade dos D, tesouro, não quero saber de nada disso. Eu quero saber o que diabos puxou o Capone Bege. Só que aqui, no minuto 1:38, você tem essa cena aí que eu acho que foi confirmado. Já tínhamos essa ideia, né, de ser realmente a arma que Imu tá disparando, mas parece que o anime veio pra confirmar que sim. Foi antes do time skip? Tá? E ela só foi usada em Lulusia, e por isso que Vegapunk gravou essa mensagem. Vemos mais reações de Smooth e Montidor, né? E uma coisa interessante é que a Smooth estava no navio da Big Mom na entrada de Wano e sumiu após o King chutar o navio. Ou seja, é a primeira aparição dela após a Big Mom cair. E isto pode nos levar à revelação do destino de Kaido e Big Mom em algum momento. Após isso, vemos uma ilha inundada pela água, pessoas subindo Vem aí, Big Mom, Big Mom. Em suas casas, tentando fugir em barcos. Também vemos Tonjit em Long Ring Long Land, a ilha trava-língua. E é maravilhoso isso aqui, né? Porque Oda colocaram o Tonjit coletando palafitas de bambu lá no comecinho, onde ele dizia que estava se preparando para o aumento do nível do mar anos atrás. É o maior aqui de observação de toda a série. Verdade, ele falava isso. Eu realmente não lembro, não. Lembrava só da perna de pau. Já falando do aumento do nível do mar. Tudo bem que tem a mudança de maré por conta da Aqualuna, mas mesmo assim é muito interessante se conectar agora, né? Vemos Kuzan coberto de bandagens em Hachinozu e usando a mesma fala icônica do Dragon, ou seja, nada, ele não diz nada, né? Voltamos para Egghead, o grupo da Nami luta contra Saturno enquanto Chopper protege Robin com seu guard point. Nami atira no rosto ali do Saturno. Lilith atira nele com algumas armas, mas o Saturno os manda pra longe, não quer nem saber. Robin cria uma teia de aranha com seus braços para impedir que seus nakamas caiam. E o Saturno diz aos outros do Gorosei que vai cuidar de todos os Dendemushi na sala de Mother Flame. Então ele passa correndo pela tripulação do Chapéu de Palha e vai em direção ao laboratório e volta à sua forma humana. Vou ser sincero aqui, hein? Chopper tancando os múltiplos membros de aranha cheios de raiva, cobertos de veneno e reforçados de haki de Saturno, com nada além dos seus pelos, é realmente impressionante. Após isso, meus amigos, temos uma das É porque não tem que ser levado a sério, não. É porque a gente sabe que isso aí não é realidade. maiores revelações de todo One Piece, porque em uma cena épica, Mother Flame é revelada. Uma chama roxa emana da sala e nesse momento uma pequena chama acesa dentro de um enorme tanque de água. A chama queima mesmo dentro da água. Isso curiosamente é um chamado ao Red Hawk do Luffy lá na Ilha dos Homens Peixes, né? Mas bem, vemos os textos S-108 e A e Mu escritos no
tanque. E aqui, galera, pode ser lido como átomo, o que é interessante, né? Porque diz pra gente que pode ser realmente pesquisas atômicas feitas pelo Dr. Vegapunk. Saturno tá destruindo todos os Dendemushi da sala com seu cajado, enquanto a mensagem do Vegapunk continua. Agora, falando dessa cena de Mother Flame, olhem a cena, né? Parece que essa luz emitida pela Mother Flame deixou a forma Yokai de Saturno desconfortável, forçando ele até mesmo a voltar para sua forma humana. Talvez o segredo para derrotar o Gorosei esteja no uso de fontes de energias antigas, como a fonte de energia usada para mover o robô ancestral, e claro que Luffy possui, mas desconhece nos tambores da libertação. Interessante, né? Agora, O robô tá com Mother Flame. Conhece nos tambores da libertação, mover o robô ancestral, e claro que Luffy possui, mas desconhece nos tambores da libertação. Interessante, Ele possui? né? Agora, Mother Flame. Primeira coisa que devemos fazer é voltar ao entendendo passado. nada. O maior pecado da Toei que não foi animar a história de É capa o maior mais pecado, importante de concordo. One Piece, a jornada de Enel na Lua. Quando chegamos ao subsolo de Birka, que é a cidade da Lua, que curiosamente tem o mesmo nome da cidade do Enel. Gente, é pra voltar? Eu tô sentindo que isso que ele falou é spoiler, não? Eu não lembro de ter falado que o Luffy tinha a chama nos tambores da libertação. E nem lembro deles falando do que tava no robô. Mas do robô faz sentido, mas o do Luffy... É porque o Luffy acordou o robô com os tambores da libertação? Peraí, deixa eu voltar aqui então. Ele tá teorizando... Tá, deixa eu voltar. Confortável, forçando ele até mesmo a voltar para sua forma. A Flame deixou a forma de Mother Flame. Olhem a cena, né? Parece que essa luz emitida pela Mother Flame deixou a forma Yokai de Saturno desconfortável, forçando ele até mesmo a voltar para sua forma humana. Talvez o segredo para derrotar o Gorosei esteja no uso de fontes de energias antigas, como como os tambores do Luffy que despertaram o robô, entendi. uma fonte de energia usada para mover o robô ancestral, e claro que Luffy possui, mas desconhece nos tambores da libertação. Interessante, né? Agora, Mother Flame. Primeira coisa que devemos fazer é voltar ao passado. É o filme que estragou meus neurônios. Toei que não foi animar a história de capa mais importante de One Piece, a jornada de Enel na Lua. Quando chegamos ao subsolo de Birka, que é a cidade da Lua, que curiosamente tem o mesmo nome da cidade do Enel aqui no mundo do Luffy, o Enel se depara com esse enorme mural e curiosamente você pode ver Mother Flame desenhada ali. Aonde? De outro nível, né, deixado pelo Oda. Só que o que há mais nesse mural? Era aquilo mesmo que eu falei que era. E a chama-mãe, que tem 16 pontas. E lembrem, haviam 16 lasers do objeto que destruiu Lulusia. Isso pode ser contado pelas páginas do mangá. Galera, esse mural retrata Pluton, Poseidon e possivelmente Uranus. Mas o que são as cobras? Talvez a Red Line? Não é assim que os gigantes a chamam? A serpente banhada de sangue? Portanto, a Mother Flame é uma chama real mantida em um grande tanque de água. A água, lembre, enfraquece os usuários de Akuma no Mi. Será que a Mother Flame pode estar ligada à origem das Akumas no Mi? É por isso que existe uma grande relevância para a Mera no Mi, que pertencia ao Ace, muitas conexões possíveis, tá? Como o Vegapunk replica esse poder e sabemos que sua fonte de energia não é a ideal, talvez Mother Flame aqui seja uma cópia e não original. O nome da chama, Mother Flame, me faz lembrar de Mother Carmel e, claro, Pandora, o home feito de fogo que foi confundido com um ato do Deus Sol lá em Elbaf. Talvez para criar Mother Flame, almas sejam necessárias, mas considerando que temos isso no mural do Enel, pode acabar sendo uma relíquia dos Lunarianos e do povo do céu. Porque nas histórias de capa do Enel, podemos ver que a chama foi roubada. Pois é, meus amigos. E também temos que ver as chamas nas costas dos Lunarianos. Talvez fosse algo que eles adoravam e adquiriram suas habilidades antes de o governo exterminá-los e tomar a sua chama primordial. Peraí, como é que é? Nas histórias Peraí, gente, calma lá. Uma relíquia dos Lunarianos e do povo do céu. Porque nas Eu esqueci que o Lunarianos era o King, etc. histórias de capa do Enel, podemos ver que a chama foi roubada. Como assim? Na história de capa do Enel a gente pode ver que a chama foi roubada? Pois é, meus amigos. E também temos que ver as chamas nas costas dos Lunarianos. Eu acho que...
Eu acho que o Enel usou o poder dele pra poder ligar tudo. Talvez antes era usada a chama, é isso que ele quis dizer? Talvez fosse algo que eles adoravam e adquiriram suas habilidades antes de o governo exterminá-los e tomar a sua chama primordial. Somando ao nome do capítulo que dá origem a esse episódio, Asas de Ícaro, que vem do mito do jovem que voou perto demais do sol e suas asas derreteram, se pegarmos mais da mitologia grega, temos Prometeu, que deu aos humanos o fogo dos deuses, e com isso a humanidade começou a se civilizar. Então, devido à capa do anel, quase certamente Mother Flame foi roubada dos povos da Lua, e o Vegapunk pode ter replicado isso dos Lunarianos, porque lembrem, Albert King foi preso por ele lá em Punk Hazard, onde sofreu diversos experimentos até o Kaido o libertar. E tem o fato de que o chapéu lá dá a entender que era do Vegapunk, né? Então faria sentido o Vegapunk ter mandado uma galera pra lá pra ficar estudando tudo. Mas quando eu falo que o Vegapunk não presta, a galera vai nos meus comentários falar que ele é bom. Vem defender Vegapunk nos meus comentários, vai levar ban. E eu realmente acho que tem uma conexão, tá? Entre a Mother Flame e o Vegapunk dizendo que ele voou muito perto do Sol, porque Nika e Mother Flame são a mesma fonte de energia. Sabemos que o robô funciona na batida do Gear 5, então é muito fácil ver a Mother Flame sendo uma energia equivalente. A máquina apresentada aqui é um reator de fusão nuclear, porque fusão nuclear é um dos processos de produção de energia mais eficientes do universo e também é o mesmo processo pelo qual o Sol produz a sua energia. As iniciais A e Mu no tanque da Mother Flame são um trocadilho com a palavra Atom, porque em japonês você pode ler o E aí como um To, tá? Então acaba ficando algo escrito como átomo. Interessante pra caramba, né? Agora não posso deixar de citar minha conexão externa favorita de One Piece, que é as Cidades Misteriosas de Ouro, um anime obscuro dos anos 80, que eu já fiz um vídeo assim, deixa até aqui no card, tá bom? Se você não viu ainda, mas é basicamente uma série que dá spoilers para os caminhos que o One Piece segue. Nas misteriosas Cidades de Ouro, temos uma civilização antiga que sumiu em uma guerra ancestral. Eu acho que eu já ouvi falar disso aqui, acho que a gente já conversou sobre isso aqui. Não era tipo... Isso aqui é outra história feita pelo Oda, não é? Ou não? E os protagonistas da história descobrem muitas maravilhas tecnológicas perdidas do Império. Ou o Oda tem uma história antes de One Piece, que aí ele foi lá e refez como One Piece. Não? Tem alguma coisa assim, eu já vi isso em algum lugar. Talvez eu tô confundindo os animes. Incluindo o navio movido a energia solar. As histórias. Os vilões são os Olmecas, conhecidos como o povo da borracha, que querem para eles o grande... Não, essa é uma das inspirações dele. Ah, tá. Mas não tem um negócio assim, de que o Oda fez uma história só que aí não foi pra frente, e aí ele foi e... Tem, não tem? É, não tô ficando doido. Não por completo. Legado, esses tesouros ancestrais. E temos as 7 cidades de ouro que foram construídas com medo de uma guerra global que destruiria toda a civilização. Tal guerra eclodiu, destruindo os impérios de Mu e Atlântida, quando eles usaram as armas do sol. As 7 cidades de ouro possuem cópias de livros em suas bibliotecas universais, bem como artefatos poderosos, incluindo aí o grande legado, mas também tem um reator de fusão. Então assim galera, quase certamente que a energia do Reino Antigo era a energia do Sol. Vegapunk replica isso usando um reator de energia e fogo, como Lilith nos diz lá no início do arco. Mais ainda, Hanuman, Deus Macaco, o conto que deu origem a diversas coisas como o próprio Sun Wukong, e que lembrem, é o nome do golpe do Luffy, o Bajarang-gan. Bajarang é um outro nome para o Hanuman. Tem um conto ali onde o Deus Macaco sai um dia da sua caverna, olha, vê uma fruta e come, só que ele se confunde porque não era uma fruta, era um sol. Ele comeu o sol, é bem Luffy isso, né? Aí os outros deuses deram umas piabas nele lá, ele cuspiu o sol. O Luffy vai comer Mother Flame e aí ele vai ter o potencial total, vai ficar de cabelo roxo, vai ter o seu Gear 6 finalmente acontecendo. Eu não duvido Pode anotar disso. aí. E quando o Vegapunk fala aqui sobre a fonte de energia do antigo robô, ele deveria estar falando sobre fusão nuclear. Vegapunk diz que gostaria de poder criar um mundo com energia ilimitada e acredita que a antiga civilização, o Reino Antigo, tinha esse poder. Eu aposto que essa sociedade antiga tinha o poder da fusão nuclear, mas convertia a própria energia gerada pelo Sol. Talvez eles não conseguiram estabilizá-lo, ou algo deu muito errado e destruiu grande parte do mundo, né? Ou então houve uma guerra nuclear de fato. Curiosamente, pesquisando um pouco sobre energia nuclear, o isótopo usado para fusão nuclear é o deutério.
que é abundante na água do mar. E por vezes isso é chamado de água pesada, né? E que interessante, isso, se você colocar num copo e colocar em água comum, ela vai afundar o copo. Será que isso é a razão pela qual a água do mar do mundo de One Piece afeta os usuários da fruta do diabo? Porque eles são realmente mais pesados pela mudança genética, eles literalmente afundam nela, né? Não sei se Oda vai entrar nas complexidades da energia nuclear, da fusão, mas eu tenho certeza que vai adaptar algumas coisas para esse mundo, como o átomo que ele criou aqui com Mother Flame. Lembrando que os nomes das frutas, Zoan e Paramécia, vêm de um protozoário que vive na água, o Protozoan paramécio. Guardem isso na cabeça, hein? Ah, e não é só isso. Certamente não é coincidência que todas as 3 armas ancestrais tenham nomes não só de planetas, mas também que sejam usadas ou um subproduto de reatores nucleares. Plutônio, urânio e Netúnio. Definitivamente mais uma alegoria aí à fusão nuclear. Outra coisa, tá, galera? O número 108 no reator é bem sugestivo porque ele é um número muito importante e sagrado no hinduísmo. Quando a gente fala... Referência a Ricardo? O verão em que Ricardo morreu? Sobre mitos que o Oda usa nessa enorme colcha de retalhos, você tem cristianismo, você consegue achar diversos mitos. Até aqui no Brasil o pessoal consegue achar alguma conexão com o nosso folclore. Só que o hinduísmo é, o maior de todos. Dentro do mundo de One Piece é onde o Oda puxa muitas coisas. E o número 108 ali é considerado um número poderoso. Está diretamente conectado com a energia cósmica, o poder supremo. Na tradição hindu, os sábios diziam que o Sol é 108 vezes o diâmetro da Terra e a distância média da Lua para a Terra é de 108 vezes o diâmetro da Lua. E por isso que o cordão de contas usado para meditação é composto por 108 contas. Lembrem que Joy Boy vem de Joyoboyo, Jayabaya, o rei que voltaria quando o mundo entrasse na escuridão. Agora, outra coisa curiosa surge na capa do capítulo 555, lá em Uetéria, onde a Nami passou seu time skip. Temos uma chama idêntica à Mother Flame dentro de uma bolha. No capítulo 555, vocês encontram inclusive uma fala intrigante do Ace durante o flashback do Ors. Você está muito perto do Sol, assim como as asas de Ícaro. Já Nami conversa com Haredas sobre as bolas temporais e ele nos diz que, se seu poder fosse mal utilizado, poderia mergulhar o mundo inteiro em caos. Então tudo se conecta, mano, interessante. Nada é por acaso. E talvez eles vão voltar nesse lugar aqui ainda, eu acho. Que seu primeiro pecado é que, com pura intenção, ele queria fornecer energia eterna para o mundo, só que ele voou muito perto do Sol. Ou seja, ao tentar criar uma fonte de energia ilimitada como o Mother Flame, sua criação foi convertida pelo governo mundial em uma arma de destruição em massa que poderia destruir o mundo inteiro, e Vegapunk se culpa por tudo isso. Porque é culpa dele, né? Vamos ter condizente com as coisas aqui. O Vegapunk é o Dr. Frankenstein de One Piece. É um velho safado, doutor ridículo, que devia perder o diploma de medicina. Apesar de que o Vegapunk não é médico, né? Temos Luffy, Dory, Brog fugindo de... Mas o Vegapunk facilmente, eu ia falar facilmente, criaria um Frankenstein. Um monstro do Frankenstein. Mas ele já criou, né? O arco. Lufão tá usando o Gear 5 novamente. Enquanto isso, a mensagem do Vegapunk continua. Para entender o que está prestes a acontecer em nosso mundo, devemos primeiro falar sobre o que aconteceu entre 900 e 800 anos atrás, um século que foi perdido. Em Mary Joyce, vemos a sombra de Imu-sama. Vemos algumas reações dos Tenryubits também, como o Sanshauria, que está confusa, né? Eu acho interessante essa cena aqui, viu, galera? Porque ela escuta sobre o século perdido e a sua reação é muito interessante porque, ao que parece, ela não sabe ou está curiosa sobre o que é esse século perdido. Então, mesmo os dragões celestiais... Verdade, eu reparei isso mesmo, eles não sabem da história, eles não ligam, né? Eles estão vivendo no conforto. E Imu que realmente conhecem. E lembrem que eles possuem um livro chamado Gênesis, ao qual o Ivankov lê ali o nome de Imu Nerone. Então, esses nobres aí também são doutrinados a achar que de fato são deuses, que eles são os criadores do mundo. É por isso que a galera defende a teoria de perdão aos dragões celestial, é? Só porque eles estão sendo manipulados a pensarem que são deuses? Isso justifica? Não tô falando que ele falou isso, tá? Tem gente que fala isso. Que fala sobre, tipo, né? Ah, vamos perdoar, não sei o que lá, não sei o que lá. Não, não é só porque são malucos? Ah, tá, é só porque são malucos. Ai, gente, desculpa, mas esse filme... O filme acabou com a minha cabeça, cara. Eu acho que eu não vou ter que... Não vou
fazer live agora só ano que vem. Eu acho muito legal isso aqui, viu? E a frase de Shaura se torna extremamente interessante porque passa essa vibração imediata de que os nobres não conhecem de fato o século perdido ou como foi a luta dos 20 primeiros. Claro que eles não sabem, mano. Claro, isso fica óbvio, porque, tipo, eles são completamente ignorantes, eles não estão nem aí pra saber a história do mundo. E mesmo se tivesse um livro de história na frente deles, eles não iam ler, porque eles não são, assim, eles não são pessoas boas. Interessante pra dedéu. A mensagem continua. Vegapunk, que estudou os livros e poneglyphs deixados por um grupo de grandes arqueólogos e continuou suas pesquisas apesar da proibição do governo mundial, descobriu muito. Este é seu segundo pecado. No entanto, ele não se arrepende do que fez. Vemos que Edson está gravemente ferido, danificado, depois de passar ali pelo Frontier Dome, está usando a sala de controle de baixo para mudar o formato da nuvem, estendendo ali o Thousand Sun em direção ao mar. Tema aí pelo pobre Edson, gosto bastante desse Vegapunk e eu acho que ele deveria sobreviver nesse arco, né? Mas bem, Vegapunk continua. A história que ele conta, ele conhece apenas a história incompleta do que aconteceu nesses 100 anos. E ele não vai preencher as lacunas com sua imaginação. Então, a partir de agora, vai falar apenas sobre a verdade que pode confirmar. Vemos Luffy no Gear 5 atacando o Arcori novamente, acertando o focinho dele com um soco gigante. O Brog diz que não vai funcionar e o Luffy diz, não, dessa vez vai funcionar. O ataque do Luffy não funciona. Mas o Dory e o Brog não conseguem deixar de rir com a situação do Luffy. Seus socos não funcionam. Ele até se pergunta, e se eu der um soco nele com um punho maior? Eu amo essa mentalidade do Luffy, né? Bom, Vegapunk então entoa. O protagonista dessa história é um homem nascido há 900 anos, em um certo reino, com uma civilização muito avançada. Ele lutava com seu corpo elástico, assim como o lendário Deus Sol, Nika, o deus de Elbaf. O nome daquele homem é Joy Boy, o primeiro homem a sair pelos mares, o primeiro a ser chamado de pirata. Uau, insano, hein, galera? Eu fico muito feliz, né, quando saiu essa informação e ter acertado que Joy Boy foi de fato o primeiro pirata desse mundo. Eu lembro quantos anos teorizei sobre isso e é interessante pra caramba. Um vídeo que eu fiz, eu acho que deve ter uns 7, 8 anos atrás. Notem uma coisa, galera. Joy Boy era do reino antigo e Nika, uma divindade adorada em Elbaf. Eu começo a pensar que Nika era um gigante, tá? E o chapéu lá de Mary Joyce pode ser o chapéu da divindade original. Mas Joy Boy, eu espero que ele seja como o Luffy. Vale mencionar um erro comum aqui das pessoas ao imaginarem Joy Boy por conta de diversas fanarts aí que você vê que parece um pinguço barbudo. Não, ele deve ser jovem, né? Joy Boy, pô, garoto escrito na sua alcunha. Pra mim, ou Joy Boy ou Nika é um Mink, mano. Não. Cara, eu já aceitei já que os gigantes são importantes na história de One Piece. Então, independente de eu gostar ou não, não tem como a gente fingir que não existe, né? Mas eu acho que ou Joy Boy ou Nika é um Mink. Eu ainda vou seguir com essa teoria. Pode ter várias coisas que vocês já viram no mangá que refute o que eu tô falando, mas eu ainda acredito que pelo menos ou um dos dois é. Um Mink tá envolvido nessa história. O seu nome pode acabar sendo o quê? Binks, eu gosto muito disso, tá? Monkey de Binks ou alguma de uma outra. Binks combina, né? Binks nessa aqui. Bom, o chapéu do Roger e do Luffy, eu acredito que é o chapéu do Joy Boy, tá? Era o chapéu do Joy Boy. Ele fez uma referência ao chapéu da divindade Nika. O pecado dos bucaneiros pode ser a criação das frutas, mas também pode ser que fizeram parte da tripulação da Era da Pirataria de Joy Boy. Outra coisa, como ele era o pirata original, com certeza ele tinha o tapa-olho. É a figura que anuncia o final dessa série. Para quem não sabe sobre isso, em 2007, Oda disse que um pirata com tapa-olho iria aparecer e aquilo iria dar início à fase final de One Piece. Oda disse que pensou em escrever e desenhar sobre o processo de um garoto que chegava lá, que ganhava. Ele falou Oda o quê? Disse que pensou em aquilo iria 7. Oda figura que anuncia o final dessa série. Para quem não sabe sobre isso, em 2007, Oda disse que um pirata... Ai, gente, vocês usarem o Oda como fonte. O Oda não deve nem lembrar que falou isso. Ele nem deve lembrar que ele disse isso. 2007 faz quase 10 anos. O Oda não faz a mínima ideia que ele falou isso. Alguém manda uma mensagem pra ele poder lembrar? Com tapa-olho iria aparecer e aquilo iria dar início à fase final de One Piece. Oda disse que pensou em escrever e desenhar sobre o processo de um garoto que chegava lá, que ganhava o tapa-olho. Ele já desenha o Luffy, mas certamente ele vai trazer Joy Boy como sendo o garoto que virou o primeiro pirata e chegou lá e vai representar ele naquele estereótipo de pirata de tapa-olho. Cara, é insano que o One Piece tem quase 30 anos e o Oda tá se segurando para não desenhar
um pirata genuíno com tapa-olho, tudo pra usar agora. Eu tiro meu chapéu pra essa escolha do Oda. Então, meus amigos, Que ele falou? genuíno com tapa-olho, tudo pra usar agora. Segurando para não desenhar um pirata genuíno com tapa-olho, tudo pra usar agora. Eu tiro meu chapéu pra essa escolha do Oda. Ai, gente, eu amando o vídeo, eu amo criadores de One Piece, amo todos vocês moram no meu coração, os fãs de One Piece todos. Mas, gente, vocês realmente acham que o Oda tá pensando nisso tudo? Isso pra mim me surpreende muito. Se aparecer, ótimo, maravilhoso, genial. Mas assim, o Oda não lembra dos poderes que os personagens deles têm. A gente tava falando sobre isso agora que a gente assistiu One Piece Red, como o Sop usou pela segunda vez o hack da observação em um filme completamente aleatório. O Oda nem deve saber que ele falou que precisava colocar um tapa-olho pra começar a iniciar a reta final. Aí falar que ele tá guardando isso, eu gostei muito da escolha. Eu não acho que foi escolha. Eu não acredito. Eu só acredito vendo. Eu vendo, também não acredito. Então, meus amigos, o que foi apagado não foi apenas conhecimento tecnológico, mas também a primeira era dos piratas. A galera confia foi muito eliminada no da Oda. história. Eu não confio, e não. Hachinozu, sendo a ilha pirata, pode acabar sendo o lugar onde Joy Boy chegou primeiro e nomeou como seu local. Muitas perguntas surgem agora. O que fez partir para o mar? Eu acho que isso está nos dizendo que o sonho do Roger e do Luffy é de fato o mesmo sonho de Joy Boy. Tenho certeza que Joy Boy não vai ser nenhum tipo de monarca. Eu espero que ele seja humilde, de origem humilde, assim como o Luffy. E o fato de Joy Boy ter a alcunha de garoto alegre significa que ele vai ser um grande brincalhão com a fruta de Nika. Ele vai ser o ápice do Toon Force, criado realmente para nos fazer rir. E é isso, meus amigos, que baita episódio, né? Essa confirmação de Joy Boy ser o primeiro pirata, Mother Flame sendo roxo. Eu acho que o Luffy no Gear 6, ou Gear Ré, ou Gear 0, como é que você chama o próximo Gear do Luffy? Vai ficar de cabelo roxo, já colocaram essa coloração aí, já dá uma dica. Eu ainda tinha uma esperança que ele ficasse de fato com o cabelinho vermelho ali, representando o sol, né? Mas pode ser que a Mother Flame aqui já nos dá uma dica do visual final do Luffy, que já combina com as faixas roxas que ele utiliza. É isso, o que você acha de Joy Boy ser o primeiro pirata? Por que ele saiu pro mar? O que ele buscava? Coloca nos comentários aqui suas teorias sobre Mother Flame, sobre o reator nuclear, sobre o que é o tesouro One Piece. Quero saber o que vocês pensam. Mas se gostou desse vídeo, deixa um like pra me saber também, tá? Até a próxima, valeu por assistirem. Fui! De nada. Vamos deixar o nosso like. Ainda não posso me inscrever no canal porque não li o mangá. Mas ótimo vídeo. Mas é isso, gente. Não acredito no Oda. Gabs falou, teve um SBS que uma pessoa perguntou o nome da fruta da Bonnie porque o Oda nunca tinha falado no mangá. Aí o Oda respondeu, achei que já tinha falado. Ai, gente, sério, eu gosto dessa energia de teorias. Eu não tô falando que não vai aparecer alguém com tapa-olho, mas virar e falar que o Oda escolheu guardar isso pro final... Gente, pelo amor de Deus, parece que a galera não acompanha One Piece, porque eu que tô acompanhando One Piece há 2 anos já sei que isso é puro caô. Tudo que o Oda fala é puro caô, mano. O cara esquece um monte de coisa, deixa um monte de ponta aberta, tem um monte de furo de roteiro. Ele não tá nem aí pra lógica, ele fala um monte de coisa mesmo, porque é a história dele, ele faz o que ele quiser. Mas a galera confiar de que ele faz propositalmente, mano, é uma coisa muito louca. Adorei, por exemplo, a referência do cara com a perna de pau, que do mundo tá afundando. Muita gente vai chamar o Oda de gênio porque ele fez isso lá atrás. Mas eu acho que ele foi gênio de conectar uma coisa com outra coisa que ele criou. E é isso que eu acho que o Oda sempre faz. Eu acho que ele pega coisas que ele já usou lá atrás, pensa, como eu posso reutilizar isso aqui na frente? Não que ele escreveu lá atrás já pensando na frente, ao contrário. Ele chega lá na frente e pensa no que ele escreveu lá atrás. E aí eu acho isso muito legal. Então, se o Oda não chegar nessa tal dessa entrevista onde ele falou que vai ter alguém com tapa-olho, eu não acho que ele vai colocar isso. E se colocar, ótimo que eu errei. Porque eu acho uma ótima ideia colocar alguém de tapa-olho. Eu acho foda. Mas eu não acredito. Eu só acredito vendo, presenciando, pra saber se tudo vai acontecer. Mas enfim, sobre o negócio do Enel, mano, de fato, nada a ver eles não adaptarem. É muito boa, eu tava querendo ler mais e não tem. E aí é isso, agora a gente esperar pra saber o que eles vão fazer com isso. Eu ainda acho que o Poneglyph tá lá na Lua, e eu tô muito ansioso pra terminar logo a Egghead, pra gente poder ir pro mangá e eu poder assistir mais vídeos do canal, e também teorizar mais, né? Tipo, sem precisar ficar pisando em ovos, porque, ai meu Deus, eu vou levar spoiler se eu pesquisar alguma coisa no Google. E eu tô ansioso pra isso. E é sobre.